Eu odeio criança, criança é fedorenta, criança é bagunceira, criança nasce com os poderes e as mulheres morrem. Aí, qual foi? Você veio invadir meu território, Zé Mané? Cala a boca, criança, não me irrita não que eu tô só de passagem. Para, uma criança? Vem cá, seu merdinho! Vem me peitar, seu Zé Cordoco! Não posso nem comer meu rato frito em paz que esse povo vem encher o saco. Mostrei pra ele quem é que manda nesse distrito. É cada uma. Sim, finalmente! Depois de 487 bilhões, 475 mil bilhões de anos, a promessa está sendo cumprida. Rei de Lata finalmente aparecendo no canal. Nossa, mano, imitar o José é difícil com a voz rouquinha dele. Olha, eu peço desculpas por ter levado mais de um mês pra poder trazer esse vídeo. Eu fiquei bem feliz quando muitos de vocês lá no vídeo de jogos brasileiros falaram que vocês estavam interessados em ver Rei de Lata no canal. Eu voltei a consumir a obra depois de mais ou menos uns 3 ou 4 meses, eu acho. E bom, aqui está, né? Ah, e o que você vai fazer nesse vídeo, Jota? É um resumo, é uma review? Ótima pergunta. Eu meio que vou fazer os dois. Eu vou estar resumindo e analisando os acontecimentos dos 10 primeiros capítulos de Rei de Lata, que é o arco inicial da história, basicamente. Eu vou estar evitando o máximo de spoilers possíveis, mas estejam cientes que pode ter alguma informação mais específica para contextualizar parte da história. E quem for comentar no vídeo, por favor, não dê spoilers de coisas que acontecem mais pra frente. Obrigado. Inclusive, enquanto tu estiver assistindo, se você gostar, por favor, não esquece de dar um like e se inscrever, porque vai que a pessoa gostou, mas ela esquece de fazer isso, né? Então eu já vim aqui lembrar pra vocês, porque eu particularmente sou muito esquecido, né? Isso acontece comigo. Então, isso aí, dá o apoio pra nós. E antes de começar o vídeo de fato, eu vou apresentar a obra pra quem ainda não conhece e pra galera que já conhecia poder relembrar. Bom, Rei de Lata é uma obra nacional em quadrinhos que foi criada por Jefferson Ferreira e começou a ser publicada em 27 de janeiro de 2018. Bom, isso de acordo com o Tapas, que é onde ele posta os capítulos, né? Pois é. Já faz um bom tempo. Também já tem um tempo que o mangá começou a receber suas edições físicas através da editora New Pop. Eu vou deixar o Twitter do Jeff, né, e o link da obra na descrição do vídeo, então tem uma conferida lá depois da review. A obra, ela mistura um cenário pós-apocalíptico com elementos de Battle Shonen, aqueles animes de lutinha, sabe? É contado pra nós na história que ocorre uma guerra de armas biológicas entre Vênus e Marte, que são 2 países dentro do mundo de Rei de Lata que tem poder bélico e tecnologias completamente absurdos. É dito sobre uma guerra que assolou o mundo, né? Essa guerra que assolou o mundo, porém ela não foi a única, porque existiram outras também que foram causando níveis, né? Cada vez mais destruição em ambos países. Os céus se cobriram completamente com nuvens e fumaças tóxicas, trazendo anormalidade aos organismos vivos e principalmente aos nascidos pós-guerra, né? Em que as mães, elas davam luz a crianças com anormalidades. E as tais anormalidades descritas nos recém-nascidos, né, são chamadas de herança dentro de Rei de Lata. Lembra que eu disse que a obra ela tem elementos de Battle Shonen? Então, as heranças elas funcionam de forma idêntica às individualidades de Boku no Hero. Uma coisa que é bem legal é que os poderes aqui são bem variados e não tem coisa genérica como fogo, gelo, super força, pelo menos não com tanta frequência. Quase todos os poderes são completamente diferentes, o que é excelente. Infelizmente, as mães que deram à luz após a guerra acabavam morrendo durante o parto e sua criança nascia com uma herança. Esse era um dos motivos para que os adultos tivessem raiva dessas crianças e que também houvesse tanta curiosidade a respeito desses poderes, né? E com 80% da população dizimada e 15 anos depois da guerra, começa a história. Bom, nesse mundo existem grupos conhecidos como corações, que são orfanatos e que eles dão um abrigo para crianças perdidas ou sobreviventes da opressão dos adultos. Cada coração possui um líder e vocês vão conhecer um desses líderes nesse resumo / análise. Bom, a história ela começa dentro do Distrito 11 com José, que é o protagonista e uma das crianças que possui uma herança. Ele consegue controlar metais e carrega fragmentos de metal grudados no seu corpo, né? Sua testa, e que ajudam ele em batalha e locomoção. O José, ele pede que o subordinado que restou do seu grupo vá atrás de algo para ele comer. O subordinado se recusa e diz que tá cansado do comportamento do reizinho do Distrito 11, onde uma discussão começa e você já pode ver muito bem da personalidade do José. Egoísta, individualista e extremamente orgulhoso. Precisou se virar desde o início da vida para não morrer na mão dos adultos. Viveu uma vida cruel e as suas relações e vivências o deixaram dessa forma. O José manda o subordinado embora e vai atrás da própria comida. Ele acaba encontrando um porco, né? Porém, um
outro alguém já tava de olho nessa presa, o Arthur. O Arthur, ele é o líder do Coração do Leste e ele tava atrás de comida. Então, o José e o Arthur, eles acabam começando bem brigados. O Arthur, ele acaba sugerindo pra cada um ficar com metade do porco e o José, por outro lado, queria tudo pra ele. O Arthur percebe então que ele não faz parte de um coração, até porque suas ações e jeito individualista são completamente o contrário da mentalidade das crianças que, tipo, fazem parte de um coração, né? O José vai lá, se revolta, usa a porra de um carro pra acabar com o Arthur, só que o mesmo resiste. Ele fica muito impressionado e em seguida chegam dois aliados do Arthur, o Pirata e a Esther. E aqui são demonstrados os seus poderes. O Arthur e seus amigos acabam deixando o local com o porco e o José fica empolgado e interessado em Arthur e companhia por sua força. Uma coisa que eu acho interessante em Rei de Lata, né? Em Rei de Lata é que a gente tem um protagonista que se opõe à ideia do coletivismo. Ele tem um jeito próprio de ser e ele não passa por mudanças bruscas demais ou atitudes forçadas. A narrativa, ela passa de forma natural tudo o que é necessário e os personagens diferentes, eles dão um contraste para deixar a leitura mais interessante. O Arthur, ele pergunta para os seus companheiros o que eles deveriam fazer com José. As opiniões ali, de certa forma, divergem, só que eles acabam decidindo trazer ele pro coração, colocar ele no lugar dele e parar com tanta arrogância assim, né? E em seguida, são introduzidos os caçadores, que vão atrás das crianças e são os principais empecilhos dos protagonistas dentro da obra. Eles possuem ali um sistema de hierarquia, né? Os roxos são os mais fraquinhos, os vermelhos são de um nível mais alto e não é qualquer um que pode derrotar eles, né? E os dourados que são extremamente poderosos. Falando em caçadores, Benjamin e Alice são dois irmãos que estão fugindo de um caçador dourado, né? E aí o Benjamin, ele decide ficar pra trás pra segurar o caçador, enquanto a sua irmã foge. Ela encontra o Chico, que o recebe com uma faca perto do seu pescoço, né? Bem amigável, né? Aí ele decide ajudar a garota e vai de encontro aos seus amigos. O José é encontrado por caçadores e decide se render pra ser levado até o esconderijo deles e lutar com o mais forte entre eles. Arthur e seu grupo chegam no esconderijo e o seu plano é executado, resgatando o José. Eles conversam e o José insiste que só entra no grupo se for o líder. O que obviamente ninguém concorda. O Chico, ele encontra os seus amigos e todos voltam para a base do Coração do Leste para poder analisar. O Chico encontra os seus amigos e todos voltam para a base do Coração do Leste para analisar a situação e entender o que houve. O capítulo seguinte, ele tira um pouco o foco do protagonista, né? E dos protagonistas também, e introduz novos personagens e o novo foco agora acaba sendo pro César e seus companheiros, né? César é um personagem que vai ganhar muito destaque mais pra frente, tá? Inclusive, junto com o José, se tornaram meus personagens favoritos da obra. Ele é um personagem que protege o seu grupo e tem rancor dos adultos, né? Porém, ele não tem o mesmo código moral dos membros dos corações. Aí, lá na base do Coração do Leste, Arthur, José e Chico discutem sobre o posicionamento egoísta e prepotente do José. O Arthur designa o Chico, né, pra poder lidar com o José, dando boas-vindas, entre aspas, né, daquele jeitinho bem carinhoso conhecido como porrada. A princípio, nenhum dos dois utiliza seus poderes, mas eles começam a brigar pra valer e começam a discutir. O Chico, ele é alguém que é muito fiel aos princípios de um coração. É alguém puro, tem ele tem aquela aura e personalidade de protagonista de shonen, que é um cara forte, bem-humorado, alguém respeitoso, do bem. Ele fica irritado em pensar que o José tentou matar o Arthur, e o José, ele manda a real sobre a crueldade do mundo, que a morte é algo banal naquele ambiente, e fala da sua sede de enfrentar gente cada vez mais forte. O Arthur tava no caminho dele e ele queria seguir o ideal dele. E aí, aqui rola um conflito de ideias e vivências entre os dois. Isso é algo bem legal e eu acho que aprofunda melhor os pensamentos e sentimentos de cada um deles. Você consegue ver ali o extremo de cada um dos lados da moeda. E enquanto a luta acontecia, a Alice acordava e a Ana, que é uma das crianças do coração, recebe a Alice e explica tudo o que aconteceu e também fala sobre a dinâmica do coração e como as crianças de cada faixa etária interagem dentro daquele espaço. A luta acaba tendo um fim e o José perde, né? Por mais que o Chico tenha considerado a luta um empate. Tá bom, foi um empate. Destruiu o José, velho. Enfim, Arthur e Chico conversam e o Chico, ele diz que foi empate porque o José o fez usar a sua herança. Porém, o Arthur, ele acaba dizendo que em nenhum momento ele disse que não era pra usar, e sim que ele recomendou que o Chico não usasse sua herança pra fazer a luta durar mais, explicando que quando uma pessoa luta por algo, é quando ela mostra a sua face mais pura e sincera. E foi exatamente isso que aconteceu naquela sala entre o Chico e o José. O Chico, ele ainda fica meio receoso de deixar o José entrar pro grupo e ele tá revoltado com as suas atitudes. Mas a Isadora,
Isadora, que é essa ruivinha, ela diz que circunstâncias naquele mundo moldaram o José de alguma forma. O José, ele não era babaca porque sim, pronto. A Isadora, o Chico e os outros só foram salvos porque o Arthur chegou lá e estendeu a mão pra eles e o salvou. E o mesmo poderia ter acontecido com qualquer um deles. Aí o Chico vai lá, ele fala com o José na enfermaria, depois dele receber o tratamento, e ele estende a sua mão e diz que eles podem tentar ser amigos, né? Reconhecer a força e os princípios do José, mesmo não sabendo do passado do mesmo ou concordando com tudo. Aí o José, ele vai lá e ele diz pra não confundir as coisas. Ele só se uniu ao coração pra poder tirar os caçadores do distrito dele. Só que diz que não se importa se eles lutarem mais vezes. O Chico recebe tais palavras com um sorriso e ali você pode ver que surge uma rivalidade. Pelo menos na minha visão, né? Um considerou o outro como rival, né? O grupo das crianças mais fortes ali do Coração do Leste se reúnem e precisam contatar a Maria. Também é conhecida como a Mãe dos Corações, que é a líder maior que comanda e toma a decisão junto com os líderes dos corações. Como a missão é séria e de alto risco para poder resgatar o Benjamin e as outras crianças, eles precisam entrar em contato com ela para poder tomar a melhor decisão. Bom, com o grupo ali todo reunido, o Arthur, ele deixa o José longe dos outros para que eles possam conversar. O Arthur, ele percebe que o José tem um certo ressentimento e rancor dele, né? O qual diz que na verdade tá mais pra ódio mesmo. Aí o Arthur convence o José a liberar seu ódio nele, né? Pra que isso não atrapalhe na missão, sendo acertado por um baita socão, porém o Arthur, ele nem sente direito aquele ataque ali. Vários pombos aparecem e é revelado que a mãe está controlando eles. E ela também consegue entrar na mente dos outros seres, né? Caso a pessoa permita, seja um monstro descontrolado ou a pessoa esteja psicologicamente ferrada. O José, ele fica bem assustado, assim, né? E chocado, pensando: o que caralho está acontecendo? Na minha opinião, essa foi uma das melhores, se não a melhor introdução de uma herança dentro da obra. Tipo, cara, é didático ao mesmo tempo que é cômico, sabe? Pontos pro Jefferson Ferreira. Bom, aí com todos reunidos e a mãe presente, ela explica a gravidade da situação e que eles precisam resgatar as crianças raptadas. E também não devem evitar a luta, assim como também não causar a morte de adultos de forma desnecessária. Então tá decidido e tá todo mundo pronto. É a hora do resgate. É louco, acho que eu consegui resumir bem, né? Bom, agora que eu terminei de resumir esse arco inicial e entreguei o gancho pro próximo arco, cabe a vocês lerem o restante da obra e descobrirem. Mas não é pra sair do vídeo não, hein? Porque eu ainda preciso fazer análise, tá? Bom, primeiramente, eu vou fazer uma crítica aqui. Apesar da escrita do Jeff ser excelente, ele pecou em uma cena muito importante. Que cena é essa? A cena da Alice com o Chico. Alice, mano, pensa, ela tá desesperada. Ela tava fugindo de um caçador cabuloso, que ela sabe que é um dos mais fortes que existem, e o irmão dela simplesmente ficou pra trás, que ela sobrevivesse, tipo, pra ela poder sobreviver, sabe? Tipo, mano, ela conseguiu explicar tintim por tintim tudo o que aconteceu, sem gaguejar e com tantos detalhes, tipo, minha filha, você tá desesperado e teu irmão pode tá morto a essa altura do campeonato, não é hora de você ler a Bíblia em voz alta. Mas é basicamente isso, né? Junto também com o começo ali da história, que é tudo contado por diálogo, sendo que eu acho que era mais interessante mostrar com detalhes ali, ilustrações, os personagens sofrendo com o gás, os líderes dos países sombreados dando alguma ordem, ou seja, tudo rolando de fato ali. Deixou o começo da lore fraco e vago de certa forma, né? Apesar que a explicação foi boa, mas assim, o texto não acompanhou com visual, entendeu? Aí você não sente tanta imersão. Se houvesse uma maior capacidade de aprofundar isso, iria melhorar muito mais na imersão dentro desse começo. Porém, os defeitos que eu enxerguei são só esses mesmos, né? Eu tenho que dar parabéns pro Jeff pra ter começado um projeto tão ambicioso e diferente. Assim como muita gente, eu conheci o projeto pelo canal do Narrativando. Inclusive, eu também vou deixar o vídeo dele na descrição. Ele falou sobre obras nacionais e simplesmente quando eu vi foi paixão à primeira vista, né? Eu tenho o coração mole, pra ser honesto, pra poder lidar com obras que têm inspiração em Boku no Hero, né? Porque é um mangá que eu gosto muito. E eu consegui sentir bem a inspiração na parte das discussões sociais dos personagens. Eu acho que o Jeff conseguiu pegar muito bem a essência que o Horikoshi coloca na obra dele, né? Ele conseguiu fazer isso de forma excelente. Os poderes, o estilo de cenário, que no começo era meio... ainda precisava de uma melhora, mas ainda ele melhorou bastante, né? No quesito cenário. O Jeff, né? Com
no decorrer da obra, e principalmente o design dos personagens. Cara, tudo isso me pegou de jeito, porque é muito bem feito. E assim, é legal que o Jeff, ele sabe que o leitor não é burro, então tipo assim, ele não precisa ficar dando diálogo expositivo o tempo todo pra compreender o que tá rolando, mas acabam tendo alguns desfalques, como as coisas que eu falei, tá ligado? Mas é aquele negócio, né, não dá pra ser 100% perfeito, mas dá pra compreender bem o que tá acontecendo a todo momento, não precisa ficar jogando tudo na tua cara, sabe? Tem as entrelinhas ali dentro do texto que é da hora, é da hora. Bom, e até esse ponto da história, pra mim, o José é o personagem mais interessante de longe, porque quando você vê um personagem de índole questionável como protagonista ou em um papel importante, você vai lá e se pergunta, será que ele vai ter uma redenção? Como que ele vai se desenvolver até o fim da obra? Sem falar que, tipo, mano, ele é cabeça dura mesmo, ele não foi incoerente com os ideais dele em nenhum momento, ele tem ego gigante, ele se acha foda, ele monta estratégia, ele quebra a cara, ele quer virar o rei do mundo, ele vive perigosamente, tem os objetivos de protagonista de shonen, é malandro, moleque. Bom, e também o Coração do Leste é um grupo bem legal de personagens, né? As personalidades ali, elas são bem variadas, né? Assim como os poderes de cada um. E dá pra ver que eles têm um senso de coletivo muito forte e, mais do que tudo, eles confiam muito no Arthur. E é um puta líder de respeito e eu acho que vocês vão gostar muito do que esse personagem tem a oferecer. Ressalvas a alguns desses personagens. Eu achei a Isadora muito fofa, o laço na cabeça e também o cabelo cobrindo os olhos deu um charme pro visual dela. E o poder dela é muito foda, que é tipo uma visão raio-x, tá ligado? Que ela vê através das coisas. E foi por causa disso que eles conseguiram achar o José. E, cara, muito foda, muito foda. E o Piratinha? Tem um design muito lindo e o poder dele é muito maneiro. É outro personagem muito importante pra poder ficar de olho. E algo que dá pra perceber é que todos os personagens eles têm um devido destaque e ninguém fica ali esquecido no churrasco por muitos arcos, sabe? Tipo, mano, tem tanto personagem bom e bem aproveitado que você se questiona: quem caralho é o seu protagonista? Não é desmerecendo o José, jamais. Mas assim, é que o padrão de qualidade de visual, personalidade e poderes dos personagens dentro da obra é bem grande. Isso é algo que é bem difícil de acontecer, porque muitos mangás, eles acabam deixando muito personagem abandonado e sem destaque. E o Jeff, ele conseguiu lidar com bastante maestria. Bom, e o meu veredito é... Rufem os tambores. Porra, mano, depois de ouvir tudo isso, você ainda não foi ler? Bom, rapaziada, antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria conversar algo muito importante com vocês, né? Infelizmente, o vídeo de jogos brasileiros acabou tomando restrição de idade. E isso ferrou pra caramba com o alcance do canal. Então, eu queria fazer um convite pra vocês verem os outros vídeos do canal. Eu não falo só sobre obras brasileiras, né? Eu também faço vídeo falando sobre franquias de jogos que eu amo. E, futuramente, eu quero dar certo foco pra vídeos de dublagem também, né? Assim como muito mais. Nesse canal, eu basicamente faço o que eu gosto, sem medo de ser feliz, né? E aí, você já conhecia a Rei de Lata? Comenta o que tu achou do vídeo. E você aí que ainda não leu, eu tô falando contigo mesmo, filho. Não esquece de deixar um comentário também. Eu tenho conta no Twitter e servidor no Discord, então eu recomendo vocês darem uma olhada. E fiquem de olho na aba comunidade do canal também, porque eu faço enquetes de temas que eu tô pensando em trazer pro canal e eu tô com umas ideias bem fodas. É isso, galera. Muito obrigado quem viu o vídeo até aqui. Valeu, falou, fui.